O rapaz encontrou um bebê de 2 dias na madrugada do último dia 17, é isso, Cascavel? Nesse frio desgramado que está, mas é um frio daqueles, intenso, gente. Inclusive o bebê de 2 dias ainda estava com o cordão umbilical. É uma história chocante, acompanhando na Mira Informação Verdade, eu volto para comentar. Homem encontra bebê recém-nascido em manhã fria. Um caso que ocorreu na fria manhã do dia 17, às 5h36 da manhã, está emocionando milhares de brasileiros nas redes sociais. Samuel Ferreira Dias estava acompanhando a esposa até o ponto de ônibus, quando ouviram um barulho na rua. E quando voltava, Samuel resolveu verificar o que era. Encontrou então um bebê recém-nascido chorando, abandonado. A minha primeira reação foi pegar esta criança no colo, tentar acalmá-la, e de imediato liguei para a polícia militar pedindo ajuda. Eles me deram uma atenção muito especial, vieram rápido e me ajudaram. Aí hoje Deus colocou esta criança no meu caminho, me sinto feliz. Assim finaliza o texto de Samuel, cuja postagem já passa de 15 mil compartilhamentos e 47 mil reações. Para a nossa produção, Samuel declarou que o bebê ainda está recebendo cuidados médicos e sobre a adoção, disse que o bebê será entregue primeiramente às autoridades competentes. Oi, boa tarde. Boa tarde, Samuel. Samuel, que história é essa tua, hein, cara? É legal, né? Olha, cara, como... Eu quero... A gente acabou de exibir uma matéria sobre o tema aqui, mas eu queria que você explicasse pra gente, você está ao vivo para toda Peruíbe e região aqui no Na Mira Informação Verdade. Como é que foi essa história, cara? Conta pra gente desde o início aí, que é uma história emocionante, né? Sim, é uma história foi muito chocante pra gente, assim, foi totalmente diferente pra nós, né? No caso, este mês, a minha noiva, ela tá entrando no trabalho dela às 6 horas da manhã, né? Ela teve a troca de turno dela. Ela trabalha numa agência de rodoviária, né? Certo. Então, nessa segunda-feira, nós saímos por volta de umas 5h20 da manhã, que é o horário que a gente está saindo para que ela pegue o ônibus. Uhum. Que é próximo aqui da minha casa, quase de frente. Né? Vocês moram, só para ilustrar o local adequado, vocês moram em que cidade? São Paulo, capital. São Paulo, capital mesmo, né? São Paulo. Qual o bairro teu aí, ô Samuel? Campo Belo, São Paulo. Campo Belo, isso. Continua, Samuel. Que história, hein, cara? Muito legal mesmo. Bom, saindo de casa, por volta deste horário aí, às 5h20 da manhã, nós temos que fazer um percurso que é por uma pracinha que tem na frente da nossa casa, né? Ou seja, a gente sempre faz o mesmo caminho na ida e eu faço o mesmo caminho na volta. Certo. Ok. Nessa mesma pracinha, chegando ao meio dessa pracinha, a minha noiva ouviu um choro. Mas ele é bem fraquinho, assim, como se fosse um barulho de um gato, um bicho qualquer, porque como tem muita árvore nessa praça, e as árvores são muito altas e é escura, nós pensávamos que era algum tipo de animal na praça, um cachorro, qualquer coisa do tipo, não um bebê. Mas o choro era bem leve, pelo tempo de vida que tem o bebê, né? Bem levinho foi, né? Era bem baixinho, né? Bem baixinho mesmo. Ainda mais nessa situação, né, Samuel? De frio desgramado que tá em São Paulo, né? Sim, tá bastante frio. Assim, na segunda-feira, para nós, adultos, não tava tão frio como agora, mas para ele estava. Claro, claro. Ou seja, aí resumindo a história, continuando, né, no caso, a gente continuou indo até em direção ao ponto. Mesmo assim, ela não contente, ela ainda olhou para trás. Certo? Aí continuamos indo ao ponto, ficamos ao ponto de ônibus esperando até que o ônibus chegue. Ela pegou o ônibus e eu, no caso, tinha que voltar para casa. Voltando para casa, eu sempre volto pelo mesmo caminho da praça. Certo? Nesse dia, eu mudei a trajetória, fui pelo lado de cima da calçada. Parece coisa de Deus, hein, Samuel? Coisa de Deus mesmo, hein? Pois é, foi mesmo, viu? Acho que meio que eu fui guiado, assim, por ele, alguma coisa, ela estava me mandando ir pelo lado de cima da praça. Eu fui pelo lado de cima da praça,
nessa praça tem vários bancos, porém eu passei só por um. Neste que eu passei, assim que eu passei dele, ele chorou novamente. Quando ele chorou, aí foi que a hora que eu fui verificar o que era, que aí eu já não aguentei, eu fui ver o que era. No início eu meio que com medo, né, eu não sabia o que era, estava embrulhado com um cobertor, quando eu fui ver era o bebê. Nossa, e foi um susto num primeiro momento, eu imagino, né? Quando você viu um bebê ali num frio daquele, num cenário desse daí, qual foi a tua reação? O susto deve ter sido gigantesco, né? A minha reação primeira foi olhar para saber se realmente era um bebê. Eu fiquei meio que, vou falar uma palavra certa, meio aqui em choque ali. Eu imagino. Não sabia o que fazer. Eu fiquei, acho que eu sou de pele um pouco morena, acho que eu fiquei branco. Né? Desculpa o termo, mas assim eu fiquei bem assustado, bem comovido. Aí ele começou a chorar um pouco mais porque acho que ele deve ter sentido a presença. Aí foi na hora que eu acordei. Aí você pegou ele e já levou pro braço? Não foi nem assim, porque todos os dias de manhã eu saio só com a carteira. Certo. Porém, saio com o celular por questão de roubo, essas coisas, né? Que é uma madrugada, certo. Então eu saio com a carteira. De exato momento, o bebê ainda, assim, não sabia o que fazer, eu saí correndo do local, ainda o bebê ficou lá, deixei ele lá, ele ficou lá, não consegui pegar ele. Vim em casa, peguei o celular, voltei, aí sim eu peguei ele nos braços. Aí quando você pegou ele nos braços, qual foi tua reação naquele momento, Samuel? Você tem filho, Samuel? Tenho uma filha de 12 anos. Então eu imagino que nesse momento veio aquele instinto meio que paternal seu, né? Sim, veio porque assim, é como se eu tivesse com a minha filha no colo, né? Eu fiquei muito tempo, eu acompanhei a trajetória da minha filha toda. E assim, eu tenho também um irmão que é deficiente, né? Eu tomo conta dele. Então, assim, eu já sou meio que pai pra A tua profissão é de pai, né? Não tenho dúvidas disso, né? Tanto é que Deus te escolheu para esse caso aí, né? Exato. Aí eu peguei o bebê, ele logo quando eu peguei, ele deu uma boa acalmada, mas ele estava com as mãos muito geladas, muito frio, com o rosto pro lado de fora, óbvio, né? Mas bem friozinho. Ele estava com características de um bebê realmente recém-nascido, porque as mãozinhas dele estavam descascando, sabe? Meu Deus do céu. Cara, que coisa, meu irmão. Aí depois que passou esse choque, que daí chegou esse instinto paternal seu, Samuel, qual foi suas próximas decisões? Quais foram os próximos passos seus? O próximo passo foi ligar para o 190. Liguei para o 190, uma policial me atendeu e em questão de minutos chegou várias viaturas, não foi só uma. Chegou uma no caso, mas em questão de mais um minutinho chegou várias. Olha, umas 10 mais ou menos. Caramba, cara. Tipo, foi aquela consternação total, né? Ficou todo mundo. Ficou uma comoção gigantesca, né? Foi muito legal mesmo. Mas antes de tudo, da polícia ter chego, quando eu liguei, assim que eu liguei para a polícia, que eu desliguei o telefone, me veio na cabeça de fazer um vídeo, porque como eu já estava com ele nos braços, e ele, assim, eu precisava guardar aquele momento, eu precisava me resguardar para o futuro, claro, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, eu fiz o vídeo. Nisso que eu fiz o vídeo, ele começou a dar um chorinho, tal, aí tinha os barulhos de carro, aquela coisa toda, e eu expliquei um pouco o que aconteceu naquele momento. Foi o tempo que eu fiz o vídeo, foi o tempo que deu a polícia chegar. E aí acabou até viralizando nas redes sociais, tanto que você chegou aqui o teu caso chegou aqui pra gente em Peruíbe, e eu não tenho dúvidas que os telespectadores do programa Na Mira Informação Verdade estão emocionados com a sua história, viu, Samuel? Tá sendo muito legal, tá sendo muito bacana mesmo. Quero assim agradecer todo mundo, a todas as pessoas que têm acompanhado o caso, as mensagens são lindas, maravilhosas. Em exatamente 2 dias que eu postei, né, o vídeo, o meu sentimento, o que aconteceu, às 6 horas da manhã eu postei isso, assim, na segunda-feira. Hoje nós estamos na quarta-feira, eu tô com exatamente 2.800.000 pessoas do vídeo. Olha, vou falar uma coisa pra você, viu, Samuel? Quando me contaram o teu caso e acompanhando agora a reportagem aí, e você contando a história agora, porque você contando, claro, o impacto é totalmente diferente, né? É verdade. Eu percebi
que Deus escolheu você, que a única explicação lógica para toda essa história é que Deus de fato escolheu você. Primeiro, já pelo teu histórico de trabalhador, né, que tem que muitas vezes deixar o celular em casa com medo de ser roubado, porque sabe o esforço e o suor do trabalho. Deus escolheu você, cara, porque você tem como profissão o pai, você entendeu? Você é um pai, é nato esse instinto seu, né? Então, quando Deus viu essa criança naquela dificuldade, Deus pensou, preciso encontrar um cara nessa região aí que seja um pai nato, que vai conseguir dar conta do recado. Porque Deus só dá a cruz que a gente consegue carregar, você sabe muito bem disso, né? E Deus escolheu você. Eu não tenho dúvidas que você é uma pessoa do bem, não precisa ser nenhum gênio, nenhuma pessoa com a sensibilidade espiritual ou qualquer tipo de sensibilidade maior para perceber que você é um cara do bem, com um histórico do bem, que olha, esses 2 milhões de pessoas aí, todas com pensamento positivo para a sua vida, não tenha dúvida que isso só vai trazer mais bênçãos e bênçãos e bênçãos para você, porque não tenha dúvidas, cara, você foi um cara escolhido por Deus. E o principal, eu tenho 2 perguntinhas aqui para fazer, porque eu sei que você tem a tua vida aí e tem que tocar a tua vida. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. Ô Samuel, como você se sente hoje, 2 dias depois do ocorrido, quando você para na sua casa e pensa o seguinte, caramba, a vida dessa criança foi salva, muito provavelmente, porque eu tomei a decisão de atendê-la, de salvá-la, de não ser indiferente. Como que é esse sentimento em você hoje? Cris, a minha vida ela mudou a partir deste momento aí, que foi ao encontrar o bebê. Eu estou muito feliz, minha noiva também, nós estamos assim, muito feliz mesmo. Ela está meio que passada também com a situação, ela realmente não acredita, eu ainda não caiu a ficha. Eu estou sendo sincero com vocês, assim, em questão, assim, que quando eu vou dormir, eu fico pensando muito no bebê, assim, foi meio que uma coisa materna, eu tô, assim, em outro mundo agora, pelo menos por esses dias, assim, é uma coisa, assim, que ainda não sei se caiu já a ficha, se foi isso mesmo que aconteceu, o porquê de eu ter mudado o trajeto, tudo pra mim tá sendo novidade, eu preciso, assim, a resposta ela já veio, né? Mas eu preciso agora saber o que vai acontecer daqui para frente. Você tem vontade? Eu sei que é uma pergunta, você sabe que jornalista é um bicho chato, né? Então eu sei que muitas vezes nós somos inconvenientes, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? A pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem assim uma vontade, você e tua noiva, de leve, sei lá, se existisse a possibilidade de adotar essa criança? Sim, eu fiz essa pergunta para ela hoje, nós temos sim uma vontade, ela sempre fala para mim que quando chegar a hora dela, quando Deus mandar, ela vai querer ter o filho dela, certo? Certo. Nós temos essa vontade, mas nós sabemos que não é uma coisa assim tão fácil. Claro. Né? Existem pessoas que estão na fila há anos, que esperam uma oportunidade. Claro. Eu estou pensando agora pelo outro lado, assim, que eu fui o guiado por Deus para tirar o bebê daquela situação. Se for para ele ser meu, vai ser. Se não, que ele tenha bons pais, boas pessoas que possa, né, dar um futuro muito bom para ele e que ele leve para o resto da vida dele a pessoa que foi eu, naquele exato momento, naquele dia. Tá certo. Primeiramente, Samuel, muito obrigado pela tua participação aqui no programa Na Minha Informação Verdade. Eu acho que você fez o meu dia hoje muito melhor, e não apenas o meu, mas de todos os nossos telespectadores, tá? Muito obrigado. Você é uma prova viva, viu? Que ser gente boa, ser gente do bem, vale muito a pena, né? E a tua história não traz só a lição de ajudar o próximo, de ajudar um desfavorecido, não. Traz a lição de que Deus existe e que Ele escolhe aquelas pessoas que Ele sabe que vai dar conta do recado.